Todos, nós vamos dar início, então, às nossas atividades dessa manhã, então, com a conferência Comportamento Suicida da Biologia ao Desespero Psíquico. Então, é com grande satisfação que eu apresento o professor Neuri Botega, né, que é psiquiatra, professor titular do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e é membro fundador da ABEPS, Associação de Estudos de Prevenção ao Suicídio. Então, a nossa atividade dessa manhã, ela vai constar, então, da conferência do professor Botega, aproximadamente uns 50 minutos, depois nós vamos ter 30 minutos de debate, então, com o professor Botega. Então, com grande satisfação, chamo o professor Botega para iniciar a conferência. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos, eu agradeço o convite. Sempre bom estar aqui no Rio Grande do Sul, onde eu tenho muitos amigos de há muito tempo. O primeiro grande desafio é como compreender o suicídio, né? Nós somos da área da saúde mental, mas esse assunto poderia estar sendo abordado por representantes de várias outras ciências, né? Ao longo da história sempre houve o suicídio, sempre vai haver, e sempre traz muita angústia tentar compreender porque pessoas contrariam um princípio geral de lutar pela vida e decidem interromper a vida. Na realidade, nós não podemos, não devemos definir, compreender o suicídio como algo simples. Geralmente é uma combinação de fatores, sempre uma combinação de fatores. Ainda que muitas vezes pensemos num evento recente que possa justificar o suicídio, mas geralmente esse evento recente é apenas a gota d'água, né? Há toda uma história e há toda uma combinação de vários fatores, desde o nascimento, até antes, fatores genéticos já, chegando aos fatores mais proximais, como o desencanto, a desilusão amorosa, a bancarrota financeira, etc. Então, para explicar um fenômeno complexo, nós não devemos fazer simplificações. Agora, o suicídio sempre existiu, então eu vou fazer um rápido panorama histórico, partindo da antiguidade greco-romana, do Ocidente, portanto, nós não vamos abordar as representações sociais do suicídio no Oriente, porque seria um outro capítulo. E o que nós temos ao longo da história é essa mudança de concepção, partindo de um ato que na antiga Grécia e Roma era um ato que poderia ser considerado honroso, um ato de liberdade. Saltamos depois para a Idade Média, onde o suicídio vai sendo cada vez mais penalizado. E depois, a partir do século XVII, o suicídio sendo encarado como um dos grandes dilemas humanos e tendo, então, se aproximado de uma visão mais científica. Essa frase tão antiga, ela ficou moderna. O Sêneca foi um estoico, ele foi o tutor de Nero e passou a ser perseguido por Nero. Ele sabia que ele seria assassinado por Nero. Então isso o deixa muito abalado e antes de ser pego por Nero, ele decide se matar. Então vocês vejam, um ato de liberdade, honroso, à época. Ele disseca os próprios vasos sanguíneos e entra dentro de um tonel com água quente para produzir vasodilatação e morrer mais rapidamente. A frase dele a gente poderia dizer que é moderna, porque o assunto volta nos dias atuais relacionado à morte digna, suicídio assistido, eutanásia. Vamos dar um salto para a Idade Média. Na Bíblia nós temos 7 suicídios, e nenhum dos suicídios descritos na Bíblia é condenado. Nenhum. Nenhum é taxativamente condenado. A condenação vem a cada encíclica. No início da era cristã, muitos cristãos estavam se matando pelo martírio. Ou eles se martirizavam e se matavam, ou eram devorados pelos leões nas arenas romanas. Então o martírio era até incentivado pela igreja, mas a partir de um ponto há muitas mortes, a peste, há guerras, eles precisam de braços, a igreja
que se confundia o poder da igreja com o Estado, passa a proibir taxativamente o suicídio. E essa é uma das principais razões religiosas usadas até hoje, e isso ficou impregnado na nossa mente. Eu não vou me matar fugindo dos problemas da terra, porque eu não sei o que me espera depois da minha morte. Essa é sempre uma das razões para uma pessoa continuar viva e não se matar. Na Idade Média, surge a noção da instigação demoníaca. Não dá para a gente ver muito bem, porque é um afresco de Giotto, localizado numa igreja em Pádua, do século XIV. Isso aqui é o demônio que ficou instigando o suicida a se enforcar. E essa palavra em latim, que nós rapidamente ligamos à ideia de desespero, na época ela tinha o sentido de instigação do demônio, né? Era o nome dado para a instigação. Pecava-se contra Deus, porque não acreditávamos mais na misericórdia de Deus, pecava-se contra a igreja, porque aí não reconhecíamos o poder intercessor, e o cadáver era penalizado, havia o suplício do cadáver, arrastado por cavalos, dependurado de ponta cabeça nas encruzilhadas com o corpo nu, né? Esquartejamento. Então, havia uma tortura, o suplício do cadáver e também penalidades e desonra para a família. Se nós avaliarmos tudo o que se fazia com o cadáver e com a família do suicida, a gente pode encontrar uma combinação, né, de exorcismo, um castigo pelo pecado cometido, mas também uma forte maneira de dissuadir as pessoas a pensar em suicídio. Mais para o fim da Idade Média, suspeita-se que o cérebro tem algum problema em casos graves de melancolia. Isso fez com que muitos curiosos e charlatães fizessem trepanações procurando a pedra. Esse é um quadro do Bosch, mas há vários quadros na Idade Média retratando essa procura da pedra da loucura. Criou-se um mito coletivo de que deveria ter uma pedra na cabeça, a pessoa alienada mental. Então, nós temos que na Idade Média havia essas duas noções no fim da Idade Média, a instigação demoníaca e algo prototípico de doença, alguma coisa que já localizava um mal no cérebro não ligado ao demônio. Chegamos agora ao que se chama de Idade Moderna. O que se chama de Idade Moderna começa, na realidade, no século XVII. Esse autor, John Donne, ele foi um pastor anglicano e ele escreveu o primeiro livro considerado científico sobre o suicídio. Um nome muito bonito, o livro dele se chama Biothanatos. Dá para ver um pouquinho aqui, ó. Aqui é o título do livro, Biothanatos. Agora, é muito interessante o subtítulo do livro, que eu já vou passar, e outra coisa interessante, o John Donne pediu que o livro fosse publicado 18 anos depois que ele morresse, e assim foi feito. Ele sabia que ele estava num terreno pantanoso, porque olha o subtítulo do livro, o homicídio de si mesmo não é tão naturalmente um pecado que não possa nunca ser entendido de outro modo. Olha o cuidado que ele está tomando ao não afirmar diretamente não é pecado, ou não é sempre pecado. Um livro publicado 18 anos depois do falecimento do seu autor, a pedido do autor. Essa é a grande obra, todos que forem estudar a história da depressão têm que passar por essa obra. Ela foi traduzida em 2013 para o Brasil, para o português, pela Universidade Federal do Paraná e rapidamente se esgotou. Ganhou o prêmio Jabuti de melhor tradução. Eu recomendo, é um belo livro, você ainda consegue em sebos. E Anatomia da Melancolia. É um livro enorme, são 4 volumes bem grossos. E essa frase ela é lapidar, porque ela representa o rompimento do século XVII com a Idade Média, né? O homem como a medida de todas as coisas no Renascimento. Então, há inferno nesse mundo? Ah, sim, mas ele está dentro do coração do homem melancólico. Um tremendo rompimento com as ideias medievais. O suicídio era proibido
na Idade Média. Agora, na Idade Moderna, ele é encenado nos palcos, ao ar livre. Centenas, milhares de pessoas vendo 76 suicídios na obra de Shakespeare. 76 suicídios. Uma mudança de paradigma. Esse é um dos monólogos mais famosos do teatro, em que o Hamlet se questiona se vale a pena ou não ele continuar vivo. Então, o suicídio vai aparecendo como um dilema humano, desvinculado de dogmas religiosos. Hamlet termina não se matando. Há um suicídio nessa peça de Hamlet, mas não dele, é de uma garota que gostava muito dele, ele não dá bola para ela, ele está obcecado com aquela ideia de provar que o pai dele foi assassinado e a menina desiludida se mata. Ele mesmo não se mata. E na continuidade desse monólogo ele fala, eu só não me mato porque eu não tenho certeza dos tormentos que me esperam depois. Aquela mesma ideia dos primeiros teólogos do cristianismo, que chega até os dias de hoje. Outro salto agora para o século XIX, já estamos chegando perto dos tempos atuais, discípulo de Pinel, o homem só atenta contra os seus dias no meio do delírio, e ele afirma taxativamente, todos os suicidas mostram-se alienados. Outra maneira de entender o suicídio, curiosa, porque o livro do Durkheim, esse livro é o nome de um livro, O Suicídio, um Estudo Sociológico, é considerado o livro fundador da sociologia. O Durkheim teve essa genialidade de pegar um fenômeno tão íntimo, tão pessoal, às vezes tão secretamente tecido dentro do coração e falou, é um problema social, não é um indivíduo. Ele olhou de longe o suicídio, vendo o comportamento dos números do suicídio em alguns países da Europa e afirma que o suicídio é um fato social. Ele tem uma força independentemente dos ditames individuais. E ele fala muito sobre as forças sociais de integração e de controle. Uma descrição famosa de suicídio do Durkheim é o suicídio anômico. Aquela pessoa que não tem mais vínculo com a sociedade, com as regras, que não está mais num grupo coeso e que está totalmente à margem. De fato, o índice de suicídio é muito maior em hotéis perto de rodoviárias, regiões centrais onde há muita circulação nas grandes cidades. É o suicídio anômico de Durkheim. Até hoje a gente usa muito Durkheim para entender o fenômeno do suicídio. Uma frase do livro que parece tão dos dias atuais, não é? Já tem mais de 100 anos, mas parece que é de hoje, né? Após a Revolução Industrial, a família, o Estado e a Igreja deixaram de funcionar como fatores de integração e nada foi encontrado para substituí-los. A gente faz raciocínios muito semelhantes hoje, ao pensarmos, por exemplo, no aumento de suicídio entre os jovens, né? É impossível deixar de pensar em Durkheim. Outra obra grande que marcou a visão ocidental em relação ao suicídio é um livro de Camus. O Albert Camus foi contemporâneo de Sartre, mas ganhou um Nobel de Literatura, tão bem ele escrevia. E este livro é famoso porque a primeira frase desse livro é repetida, repetida e repetida. Ele fala, só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. E olha por quê. A primeira coisa que um filósofo tem que responder é qual é o sentido da própria vida dele. Bonito isso. Você quer filosofar? Primeiro me responde, qual é o sentido da tua vida? Por que você está vivo? Interessante. Nesse livro ele recorre ao mito de Sísifo, que foi castigado pelos deuses a empurrar um rochedo até o alto da montanha. Cada vez que o rochedo chega no alto, ele corre montanha abaixo, e o Sísifo tem que fazer esse trabalho até o final dos tempos. Foi um castigo que ele recebeu de Zeus por ter enganado Zeus. A história toda eu não vou contar por uma questão de tempo, mas o livro é genial, eu recomendo a vocês. O Camus vai falando do absurdo de estarmos vivos. Ele fala dessa sensação que nós temos às vezes na adolescência de olhar para o céu, fazer perguntas, por que eu estou aqui? Por que o mundo é assim? E tem aquele silêncio cósmico,
e nós não sabemos nada do porquê estamos vivos. Ele trabalha exatamente isso. Ele vai falando dos absurdos da vida. A gente vai chegando na metade do livro e a gente pensa, esse cara vai se matar. Esse cara vai se matar. Ele vai concluir que a vida não tem sentido. Não. Ele dá uma virada. Eu vou dar um spoiler, né, gente? Vocês me desculpem. Ele dá uma virada na metade do livro e ele fala, olha, isso faz parte da natureza humana. É justamente esse não saber, é justamente a convivência com os absurdos e a falta de significado que faz a gente querer evoluir, inventar, fazer literatura, pintar, criar. Então ele fala, eu transformo numa revolta criadora, criativa, o que antes era um convite ao suicídio. E eu rejeito o suicídio. O livro termina de uma maneira muito interessante, muito arrepiante quase, que ele fala, é preciso imaginar Sísifo feliz. Toda aquela luta do Sísifo para chegar com a pedra até o alto da montanha é capaz de preencher o coração de um homem. É claro que a mitologia grega tem a ver com o nosso dia a dia, né? Você não acorda de manhã procurando qual é a pedra que você vai empurrar diariamente, né? E ao final de um dia a gente se sente feliz de ter chegado a algum lugar com a pedra da nossa vida, né? A pedra do dia, né? Vamos chegando aos dias atuais. O Freud, ele não se aprofunda no suicídio, mas ele fala muito das questões da vida, da morte, ele pensa na guerra, ele pensa na autoagressividade humana e abre a porta para muitos psicanalistas se debruçarem sobre, principalmente, as questões de motivação que cercam o suicídio. Na década de 80, o Aaron Beck, uma obra muito vasta, inclusive com escalas relacionadas a comportamento suicida, que a gente usa muito até hoje. E esse senhor simpático é considerado o pai da suicidologia. Ele é a principal eminência em prevenção de suicídio, fez os primeiros centros norte-americanos de prevenção e criou esse neologismo muito bonito, que poderia ser traduzido como dor na alma. Psychic. Ele fala que em suicídio, e eu concordo plenamente com essa visão, o centro não é a morte, o central não é morrer, o central é interromper a dor psíquica. Então ele chega a dizer assim, suicídio não tem a ver com morte, suicídio tem a ver com interrupção da dor psíquica. É uma visão muito bonita, sintetizadora. Não dá para dizer que ele era psicanalista, cognitivista, talvez um humanista, mas com uma base muito forte nos principais referenciais teóricos da psicologia. Foi um psicólogo. Essa é a noção. O desespero deixa a gente com um estreitamento cognitivo tão grande que a gente só pensa em suicídio. O suicídio passa a ser a única saída. Eu não tenho um leque de opções. Aí ele se aproxima do cognitivismo, com aquela coisa do pensamento dicotômico, né? Ou ela volta para mim ou eu me mato. Quer dizer, não tem opções. Há um estreitamento cognitivo intenso na crise suicida. Já que estamos falando em estreitamento cognitivo, a psicanálise trouxe um outro conceito muito importante de trauma psíquico. Usando palavras toscas, quer dizer, quando a paulada do destino é muito grande, eu não consigo lidar, eu não consigo digerir e eu apenas reajo. Eu não consigo pensar, porque para eu sofrer, para a gente sofrer, a gente precisa do pensamento. Se eu não consigo pensar, eu não consigo sofrer, eu apenas reajo à dor. E essa é a noção de ato-dor, é uma impulsão para o ato. É isso que acontece na tentativa de suicídio de muitos adolescentes. É isso que acontece na tentativa de suicídio de uma pessoa que está altamente perturbada e com instabilidade de humor. Há uma ausência de significado. Então, seria estritamente errado dizer todo ato suicida é um pedido de ajuda. Não. Às vezes a noção de necessidade de ajuda não chegou. São tentativas de suicídio que ocorrem no escuro representativo. Não há ideia, não há pensamento. A dor não é processada. Eu sempre cito um caso de um adolescente que viu no Facebook que a garota dele tinha beijado o melhor amigo na noite anterior. Tinha uma janela aberta a 4 metros. Ele não pensou, ele saltou.
ele foi pensar isso muito tempo depois. Eu costumo dizer, se ele procurasse o melhor palavrão para xingar o amigo dele, por alguns segundos, ele não teria saltado pela janela. Ele teria buscado palavras e pensamento. Os mecanismos de defesa da escola psicanalítica, clivagem e passagem para o ato com o sujeito saindo de cena. Uma visão talvez mais lacaniana. Chegamos ao século XXI. Chegamos ao século XXI com suicídio assistido. No estado de Oregon, você pode procurar um juiz, declarar ao juiz por que você quer morrer, você recebe uma autorização do juiz e o Estado lhe dá os meios para você se matar. Isso já existe em Luxemburgo, Suíça, Colômbia, em vários estados norte-americanos. Tem uma coisa muito curiosa nesse gráfico. Primeiro, que o número de pedidos aumenta a cada ano. Nós temos uma série histórica de 98 até 2015. Mas tem uma outra coisa curiosa nessa figura, gente, que faz a gente pensar. A primeira coisa que faz a gente pensar é se uma pessoa quer se matar, por que ela pede primeiro uma autorização para um juiz? Deixo a resposta a seu cargo. Não temos muito tempo. Mas a segunda pergunta é: essas pessoas conseguiram a autorização para se matar, mas que se mataram mesmo? Só essas. Tem uma porcentagem que procura um juiz, recebe a autorização e resolve não se matar. O que está acontecendo com essas pessoas? Dias atuais, já chegamos aos dias atuais. Ketamina, um novo uso para um antigo medicamento que já está sendo usado para diminuir ideação suicida intensa, grave, que acompanha as formas melancólicas graves de depressão. Uma infusão venosa que faz desaparece a ideação suicida. Quase mágico. Não vai ser mágico. Nós sabemos que a questão do suicídio não vai ser tão naturalizada e se resumir a isso, mas vai ser um recurso muito bom. Continuamos nos tempos atuais, na Inglaterra, bem à la inglesa, tem uma gradinha aqui. De um lado, vote não para o suicídio assistido. Do outro lado, me dê uma escolha na hora da minha morte. As duas alas. A população dividida. O parlamento britânico se reúne e decide, por enquanto, não aprovar o suicídio assistido, que irá a plebiscito também no Canadá. Então começa assim, né? Começou assim no mundo, na Holanda, na Bélgica. É o aborto, é o casamento gay, é a adoção de crianças por casais homossexuais e agora é o suicídio assistido. Então a ideia vai abalando os portões da bioética. Agora, esse artigo me arrepiou quando eu li. O psiquiatra que escreve esse artigo foi o psiquiatra que avaliou os 100 primeiros belgas com transtorno mental que estavam pedindo para serem mortos. Eu vou repetir. O mesmo psiquiatra que fez a avaliação escreveu um artigo relatando os 100 primeiros casos. Porque a gente até entende eutanásia, a gente pode até aceitar suicídio assistido de uma pessoa doente no fim da vida, desenganada. A gente pode, dá para pensar nisso. Agora, doente mental, e olha só, quais doentes mentais? 77 mulheres, 23 homens. Média de idade, 47. De 21 a 80 foi o... Olha os diagnósticos. Depressão, 58%. Transtorno de personalidade, 50%. 48 pedidos foram aceitos. 35 realizados. Aliás, o artigo fala em eutanásia, mas não é correto. O correto seria falar em suicídio assistido. São coisas diferentes, porque mesmo os países que aprovam o suicídio assistido criminalizam a eutanásia. Por exemplo, Suíça, Bélgica, Luxemburgo.
Mas há uma confusão ainda de nomenclatura, mesmo na literatura científica. Esse artigo realmente é um artigo que preocupa bastante. É um artigo que preocupa bastante. Essa realidade preocupa bastante. Antigamente ocorria um suicídio nessa zona rural, ninguém ficava sabendo. Hoje, com as redes sociais, toda hora a gente fica sabendo. Agora, se ocorrerem vários suicídios nessa mesma localidade, a autoridade de saúde vai ser chamada a opinar. Então, provavelmente nós vamos juntar todos os casos de suicídio e vamos fazer perguntas relacionadas a esse grupo populacional. De novo, estamos pegando um ato tão íntimo, individual, e estamos transformando em números, mas isso é importante, porque vai gerar hipóteses, porque vai orientar o gasto do dinheiro público destinado a ações de prevenção, e também porque vai conscientizar as pessoas a respeito do que está acontecendo com aquela sociedade. Agora, não é fácil, gente, porque para alguém afirmar que uma morte foi por suicídio, tem que ter muita certeza. Tem que ter muita certeza de que aquela pessoa queria se matar. Há um grande número de mortes que não ficam esclarecidas. Os números vão indo de cidade a cidade até chegar na OMS. E aí, a OMS difunde dados mundiais. Só que eu queria lembrar a vocês que no Brasil, no ano de 2016, últimos dados disponíveis, 11 mil pessoas se mataram, atestado de óbito, suicídio. E quase 11 mil atestados com morte com intenção indeterminada. Ou seja, o próprio Ministério da Saúde fala que os números do suicídio devem ser pelo menos 20% maiores do que os oficialmente publicados. Muito bem. Com essa limitação em mente, a OMS publica, de tempo em tempo, a situação do mundo. O Brasil não está entre os países de cor vermelha, que são os que têm os maiores índices de suicídio. Hoje o suicídio está esparramado pelo mundo. Antigamente a gente achava que ele estava só na Escandinávia. Hoje vários países da África vão melhorando as estatísticas e a gente vê que há muito suicídio na África. E as repúblicas que compuseram a antiga União Soviética, os maiores índices de suicídio, também na Euroásia, com Índia, Sri Lanka. Esse relatório, ele disse que a maioria dos países conseguiu reduzir o suicídio. Então, se eu estivesse aqui dizendo o número do suicídio está aumentando no mundo, é mentira, está diminuindo. Só que numa minoria de países os números aumentam. Infelizmente, o Brasil está entre esses países onde os números aumentam. Infelizmente. São dados do Ministério da Saúde. Será que não é porque a gente está coletando melhor os casos, então estamos inflacionando os números? Sim, isso pode ser verdade num estado como Paraíba, Bahia, que começaram a colher melhor dados de morte e mandar para o sistema de informações de mortalidade. Então, em parte, não dá para a gente dizer que em 12 anos a taxa de suicídio dobrou na Paraíba. Porque isso daqui é crescimento, hein, gente? Não é taxa, é a velocidade do crescimento. Então não dá para dizer que na Paraíba dobrou. Isso é um artefato da melhor coleta de dados. Mas, se nós pegarmos um estado onde sempre a coleta foi feita direitinho, como o Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, eu estou trazendo o exemplo do estado de São Paulo, a gente vai vendo que as taxas, atenção aqui, a taxa não é velocidade de crescimento, as taxas crescem. Nos últimos 15 anos as taxas crescem. Então, o suicídio está aumentando no Brasil, e mais em adultos, jovens e em jovens do sexo masculino. Por quê? Até agora estamos falando em suicídio, mas nós também temos um número grande de tentativas de suicídio, de pessoas que estão pensando em se matar, de pessoas que estão planejando se matar, e isso só aparece quando a gente faz estudos populacionais, como esse realizado em Campinas há 8 anos atrás. E esse foi um outro estudo realizado no HC da Unicamp. Nós entrevistamos com a escala de Beck 100 tentativas de suicídio graves, tanto que foram internadas, subiram para as enfermarias. E quando a gente vai entrevistar essas pessoas e vamos pontuar o desejo delas de morrer,
a gente chama isso de intencionalidade suicida, o que a gente observa? A gente observa que várias pessoas têm uma pontuação muito pequena. Essas pessoas não queriam morrer. É claro que tem pessoas com uma pontuação elevada, queriam provavelmente morrer, mas muitas não queriam. E elas falam para nós, doutor, foi um ato de desespero, eu não queria morrer, eu não via saída, comprovando as teorias, né, que até agora eu mostrei. Então, a motivação nem sempre é a morte. A motivação pode ser uma denúncia de maus tratos, uma denúncia de um funcionamento familiar horrível, né? Pode ser uma validação de sofrimento. Ah, vocês não acreditam em mim? Ninguém está me dando ouvidos? Né? Pode ser... Tem pessoas que acham que vão testemunhar o próprio velório para ver quem está chorando pela minha morte. São as coisas que passam pela minha cabeça. Eu vou me matar para ver se agora o meu namorado chora. Eu vou ver meu namorado chorando. Eu vou ver o meu namorado chorando. E revinculado a mim, vinculações simbióticas que ocorrem às vezes nesses primeiros namoros da vida. Não só nos primeiros, né, gente? A vida inteira. Vingança, fantasias de renascimento, de reencontro. Então, na verdade, há mecanismos mentais poderosos motivando um suicídio. É por isso, ou uma tentativa, é por isso que quando a gente pergunta para uma pessoa que tentou suicídio o que está acontecendo, ela só vai falar do desencadeante, o que aconteceu ontem, o que aconteceu antes de ontem, mas a gente tem que prestar atenção naquele discurso, qual foi a motivação? Qual é o significado do morrer para aquela pessoa? Não fazer essas perguntas seria totalmente fora do timing, mas ficar atento, como aquela mãe que olha para um bebê chorando e se pergunta assim, onde será que está doendo? O que será que está acontecendo com essa criança? Quer dizer, ter essa postura, né, de curiosidade para tentar entender nas entrelinhas o que levou a pessoa àquele ato. Provavelmente não foi a morte. A gente nunca morreu, a gente não lembra de ter morrido. A gente só fantasia o que vai ser a morte e o pós-morte. Agora, há prevenções dirigidas ao público geral, o Brasil está melhorando nisso, nós vamos a partir de amanhã entrar no Setembro Amarelo, vocês vão cansar de ouvir falar de prevenção de suicídio, essa é uma novidade, há 5 anos atrás não era assim. E, falando apenas de estratégias para o público geral, a gente tem a questão da mídia, das reportagens e a internet. O Setembro Amarelo está aparecendo em todos os lugares, o CVV tem um importante papel no Brasil, é um dos orgulhos meus de ser brasileiro, é o CVV, né? Já foi a Varig, já foi a Petrobras, está sobrando a Embraer e o CVV, tá certo? Então, passou a ser capa de importantes jornais, o Zero Hora faz reportagens muito boas sobre prevenção do suicídio, passou a ser capa de revistas juvenis, isso era inimaginável até há 5 anos atrás, inimaginável, e também os repórteres entraram em campo, como a Cleisla Garcia, que escreveu sobre a baleia azul, sobre as 13 razões, ela fez uma reportagem na Record, ficou tão impregnada pela necessidade de batalhar em prevenção, que escreveu um belo livro, lançado há 3 meses pela Bem-Virá, e um bombeiro, os bombeiros hoje não dão mais o bote, eles têm toda uma técnica de negociar e de convencer a pessoa a voltar para a vida. Lindo o trabalho do Diógenes. Quem pôde assistir um programa do Bial sobre prevenção de suicídio, viu um pouco o trabalho do Diógenes. É uma mudança de paradigma muito legal, então tem muita coisa bonita acontecendo na área da prevenção. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma cidade que vale a pena o nome. Tem alguém de Encantado aqui ou não? Tem? Você é de Encantado? Então, Encantado, impressionada com o alto número de suicídios, fez uma campanha, organizou uma cartilha e distribuiu de casa em casa. Então, assim, o assunto vai deixando de ser tabu e vai sendo algo... A internet, se você digitar suicídio, a primeira coisa que aparece são sites de ajuda. E o Facebook criou algoritmos e mecanismos para detectar pessoas que estão mal. Hoje, se você vê que um amigo seu está fazendo postagens estranhas, você aperta um botão e alguém do Facebook entra em contato com ele, pelo Facebook. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, ixi, terceirizaram a amizade, né? Amigo, porcaria nenhuma, pede... Mas não, a gente não pode ter esse preconceito.
Antes era nada, agora é isso. É melhor isso do que nada. Usa quem quiser usar, tá certo? A gente tem que abrir a cabeça para essas novidades. A gente que é velho fica achando que terceirizaram a amizade. Foi a minha primeira reação, foi negativa. Mas dou a mão à palmatória. Agora, a gente está falando muito em conscientização da população. A fase seguinte é capacitar. O que adianta conscientizar e não ter para onde mandar, não ter serviço de saúde mental que acolha um adolescente em crise? Para onde que você manda um adolescente suicida? Para um hospital psiquiátrico? Para um CAPS? Para onde que você manda? Então nós temos que problematizar essas questões na nossa sociedade. A disponibilidade, o fácil acesso, né? Não adianta marcar acolhimento para daqui a uma semana. São coisas muito rápidas. E a questão do treinamento. Talvez 90% dos profissionais de saúde ainda falem, não fala isso, você é tão jovem, pense em outra coisa, vamos reagir. Eu também já fiquei assim quando eu tinha a tua idade, olha só como hoje eu sou um herói. A gente fala isso para o adolescente, tá certo? Agora, é muito complicado capacitar, porque a gente tem muitos bloqueios para avaliar e para se aproximar de uma pessoa com risco de suicídio. A gente tem medo. A gente tem medo de fazer uma pergunta e ouvir um sim, porque depois que eu ouço um sim, eu estou vinculado dolorosamente a um provável caso de morte. E então é melhor não ver. A gente não vê, a gente não se aproxima. E também a gente não se aproxima porque a gente não sabe o que fazer. Esse é um dos problemas para clínicos gerais detectarem alcoolismo. Eles não detectam alcoolismo porque eles não acreditam em tratamento para o alcoolismo, eles não têm para quem mandar, eles não acreditam, eles ainda acham que é um problema moral. Então, medo da morte e não saber o que fazer. Por isso que é importante a gente aprender a fazer uma avaliação sistematizada que inclui o que está acontecendo, desencadeante, motivações, significados, os estados mentais que mais levam ao suicídio, principais fatores de risco de proteção, como eu estabeleço o grau de intencionalidade suicida e, finalmente, aí sim eu faço uma formulação de risco, deixo isso registrado num prontuário ou nas minhas anotações. Eu lembro que isso que eu estou mostrando não é uma escala, não é um instrumento de pesquisa, é um roteiro para orientar uma avaliação clínica, tá certo? Consta numa página do meu livro, de propósito, para ser fotocopiada e deixado em algum lugarzinho da mesa para você poder dar uma olhada. Pensar em se matar, todos nós pensamos, a gente não pensa diariamente. Eu posso chegar num prédio muito alto e pensar como seria me atirar, o que sentiu o meu paciente que se atirou na semana passada, mas se eu tiver um pensamento desse, imediatamente eu dou um passo para trás e falo, nossa, imagina, vou parar de pensar nisso. Tem pessoas que não dão esse passo para trás. Tem pessoas que não se assustam. Quem não tem medo das ideias que está tendo já tem maior risco. Quem foi para a internet pesquisar, quem está planejando, quem já está escrevendo carta, etc, etc. Não é curiosidade mórbida, são perguntas que a gente tem que fazer para os nossos pacientes sem medo, mas com delicadeza, com objetividade e sem julgar, sem julgar. Já estamos chegando ao final. Eu estou divulgando muito a sigla ROC, sem o K. O que é ROC? Porque sempre perguntam para mim, o que eu faço diante de uma pessoa que eu acho que está pensando em se matar? Sempre me fazem essa pergunta. Aí eu criei a sigla ROC. O que é R? R é, repare no risco. A gente não quer ver o risco no filho, no colega de trabalho, no amigo. A gente não quer ver o risco. É doloroso ver o risco, a gente fica cego. Mudou as postagens, está mais calado, passou a beber, está faltando, cabisbaixo, está irritado. Nossa, mudou o jeito de beber, está bebendo muito. A gente não quer ver. Então a gente fica um pouco mais atento, reparar no risco, a morte espreitando. A gente não gosta de ver. O que é O? Ouvir, sem julgar, sem pressa, sem abrir a Bíblia correndo, sem fazer preleções morais, moralistas. E o C é muito importante, porque a gente se esquece do C. O C é conduza a pessoa até uma assistência. Porque se eu percebo que um amigo meu não está bem, está deprimido, está bebendo muito, eu chego e falo assim, Paulo, você promete para mim? Promete. Você vai marcar uma consulta? Você promete para mim, Paulo? Prometo. Legal, Paulo. Tchau.
eu resolvi o meu problema. Se o Paulo está deprimido, ele está sem tomar banho há 3, 4 dias. Pegar telefone, pegar o carro, esperar, contar a história, vai na farmácia, compra o remédio. Então, é ajuda pragmática. Então, perceber o risco parece óbvio, mas a gente não vê. Ouvir com atenção, sem pressa, sem julgar. Conduzir. Conduzir a pessoa. Vamos marcar? Estou com o telefone aqui. Vamos marcar já, Paulo. Paulo, amanhã, 5:50, eu passo na tua casa, a gente vai. Eu vou com você. Não, não precisa. Não, eu vou com você, faço questão. Certo? Isso é fazer alguma coisa concretamente para uma pessoa. Porque a gente fala em prevenção de suicídio, fica parecendo algo etéreo, algo da saúde pública. Prevenção de suicídio é esse mano a mano. É uma pessoa que percebe o risco. E o problema é uma pessoa perceber o risco. Bom, gente, quem se interessar mais pelo assunto, tem esse livro meu, pela Artimed, publicado há 3 anos, e eu estou lançando aqui nesse congresso, com muita alegria e expectativa, meu primeiro livro dirigido ao público geral. Estou lançando aqui, e estou tendo esse prazer, vi os primeiros exemplares aqui, e o livro tem 3 partes, uma para pacientes, com capítulos bem curtos, de 2 páginas, paciente deprimido não consegue ler, então eu fiz capítulos curtos para dar aquela coisa de autoestima, conseguir ler mais um, muito curtinho. A segunda parte é para familiares, fala sobre drogas, psicofármacos, psicoterapia, ECT, curso da doença, as várias faces da depressão. E a terceira parte é para quem quer se aprofundar. Então é uma transição entre o professor e o Augusto Cury, Paulo Coelho, essas coisas. Muito obrigado pela atenção. Antes de passar a palavra a vocês, enfim, né, gostaria então de agradecer o Neuri pela conferência belíssima aí que ele nos deu, que me parece que é um pouco o resumo do Neuri, assim, ele consegue transitar desde a parte erudita, aí, passando por questões técnicas, epidemiológicas, mas também dessa experiência clínica, né, de anos vivido com intensidade aí, o problema do suicídio com pacientes, uma vivência clínica riquíssima aí que ele tem. Então, acho que nós temos que aproveitar aí a presença do Neuri e a palavra está aberta aí para perguntas, colocações, enfim. Bom, tudo bem? Maria Angélica, do Rio Grande do Sul. Agradeço a tua conferência, muito esclarecedora, agradeço mesmo. Eu queria... tem uma questão que nos surge num trabalho que a gente realiza. Nós fizemos um estudo chamado ELSA Brasil, né? É um estudo sobre doenças cardiovasculares de diabetes que está ocorrendo multicêntrico, um estudo observacional. E nós aplicamos uma escala para avaliar saúde mental e se pergunta sobre ideação suicida, tentativa de suicídio. E como as pessoas são participantes do estudo, eles foram, na verdade, recrutados a partir da amostra de servidores públicos. No momento que eles vêm para serem participantes do estudo, eles chegam ao nosso centro de pesquisa e nos respondem a essas perguntas. E há uma orientação, né, para os entrevistadores de que quando ocorre situações de ideação, a pessoa conversa então com o supervisor e esse supervisor está orientado a entrar para conversar com essa pessoa que pontuou a ideação suicida. E muitas pessoas nos dizem que não querem falar com os nossos supervisores. Então, eu queria saber o que vocês acham dessa situação e como nós ficamos num conflito ético
dessa pessoa nos dizendo que tem uma ideação, dos planos que tem, e dela não nos permitir tomar nenhuma medida. Já que, para esclarecer para a plateia, eles não vêm para uma consulta médica, eles vêm para a realização de um estudo, eles são participantes de um estudo. Ok? Obrigada, Leandro. Bom, em primeiro lugar, essa questão ela sempre surge quando a gente faz pesquisa. Quando nós fazemos pesquisa, nós fazemos algumas perguntas íntimas e que são difíceis da pessoa responder. Responder sim. Algumas respondem aliviadas, sim. E quando a gente oferece ajuda, elas aceitam. Outras respondem sim. E quando a gente oferece ajuda, elas falam, mas não era só uma pesquisa, eu vim aqui só para te dar informação, por favor, me deixa aqui com a minha dor, eu preciso um pouco dela por um tempo mais, se você tirar todas as minhas dores, eu desabo. Né? Então, na realidade, essa questão do timing do atendimento tem que ser respeitada. Eu penso assim, vocês ofereceram ajuda. Nas pesquisas que nós realizamos e fizemos perguntas semelhantes, a gente oferece ajuda. Agora, quando a pessoa fala, não, eu não quero, a gente precisa respeitar, porque é uma pesquisa. É diferente daquela pessoa que vem ao nosso consultório e que ela fala, eu vou me matar. Ela volta na semana que vem, eu vou me matar, eu vou me matar. O que é aparentemente incoerente, mas não se trata de incoerência, se trata de ambivalência, que é um fenômeno humano e psíquico normal. Agora, num contexto de pesquisa, a gente está lidando muito mais com a parte egóica da pessoa. Disse não, eu tenho a impressão de que a sua função como ser humano e pesquisadora da área da saúde se encerra ali. Talvez, mesmo para quem disse não, entregar um cartão com telefones e locais onde ela pode, no futuro, procurar ajuda se ela quiser. Para ser assim, para fechar com chave de ouro a questão. Fernando Gomes, Porto Alegre. Bom, Neuri, eu queria, em primeiro lugar, te cumprimentar pela brilhante palestra aqui, como o Marcelo já colocou, abrindo para nós a nossa mente, né, para esse histórico assim, do suicídio. Eu acho que é uma coisa muito valiosa isso aí. Eu teria duas colocações para te fazer. A primeira delas, claro que não dá para abordar tudo numa palestra, é a respeito da contaminação da ideação suicida e do suicídio. Né? A gente vê em vários locais públicos, né, que a Torre Eiffel é um dos locais assim, né, que ela é toda fechada, gradeada na tela ali, porque estava na moda se atirar de lá, o Empire State Building. Em Porto Alegre, nos anos 60, se fechou o viaduto da Borges de Medeiros, né? Tinha policiamento que as pessoas iam para lá se atirar lá do viaduto. Que é isso? Uma coisa sociológica, cultural, enfim? Por que essa contaminação, né, dessa... E a segunda coisa é dentro dessa ideia assim, da não morte, né? Do alívio da dor, não morte. Ontem nós tivemos um curso com o Gábor aqui a respeito do narcisismo, né? E ele até deu exemplos de narcisismo que levam ao suicídio, né? A frustração do narcisista, e que é um dos motivos, né? Eu gostaria de te ouvir falar sobre isso. Obrigado. Bem, vamos começar pelo final, que é a questão... Algumas expressões são muito caras para nós, né? Ficam na nossa mente. Uma das expressões que ficou na minha mente é ferida narcísica. Né? É uma dessas expressões fortes que a gente se lembra para toda a vida. Para algumas pessoas, alguns acontecimentos têm essa capacidade de provocar um desabamento, uma catástrofe. A gente vendo de longe, às vezes é até difícil para a gente poder entender por que desabou tanto. Mas provavelmente são pessoas que têm uma estrutura mais narcisista de personalidade. E o abalo de uma coluna
provoca a queda de todo um edifício. Então, sim, nós temos suicídios ocasionados por uma espécie de colapso existencial que tem algo de desonra, de vergonha, de não poder aceitar uma nova realidade, que vai implicar uma destruição de um ideal que a pessoa tinha a respeito de si e queria mostrar para os outros. Nós também estamos nessa era, nós não podemos nos esquecer, essa era da imagem, né, do eu sou um vencedor, etc. Bem, a questão desses lugares que atraem suicídio. O mais notável é a Golden Gate Bridge, onde já perto de 2.000 pessoas tiraram a própria vida. E é muito difícil mexer nessa ponte por causa dos ventos. Você altera muito a aerodinâmica dessa ponte. E por que essa ponte é problemática? Porque ela permite o trânsito de pedestres. E é uma queda de 76 metros em que a pessoa não morre afogada. Ela tem uma fratura medular e morre ali. Então, hoje, já há um projeto aprovado de colocação de uma tela embaixo. Se a pessoa saltar, ela cai numa tela, o que vai dar tempo de um resgate. No Brasil, nós temos também essas localidades. Um shopping em Brasília, chamado Pátio Brasil, testemunhou 13 suicídios, porque é um shopping vertical com um vão central muito convidativo. O Fórum Trabalhista de São Paulo, o famoso prédio do Lalau, quando a gente achava que só o Lalau que era corrupto, naquele tempo bom. Teve um tempo que pegaram o Lalau, a gente falou, nossa, o primeiro juiz corrupto, acho que é só ele. Esse prédio do Lalau, ele é altíssimo e tem um vão central, e o guarda-corpo está nessa altura. Um dia, no ano passado, ocorreu o 5º suicídio. O 5º suicídio foi de um pai que teve um resultado negativo numa audiência perante o juiz. Ele tinha um pleito que o juiz negou. Ele saiu da sala de audiência, passou a mão no filhinho dele de 4 anos que estava no colo de um acompanhante, pegou o menino e saltou. Foi o 5º suicídio. Então, hoje, localidades públicas que começam a atrair suicídio, elas se tornam um problema, porque parece que isso impregna o imaginário da pessoa, dá algum momento de notoriedade e de glória, porque a imprensa noticia, e parece que são lugares eficientes para a morte, e atraem. É o Feng Shui desses lugares que é terrível, alguma coisa misteriosa que nós não sabemos explicar. Por exemplo, há muitos suicídios no metrô de São Paulo, e o metrô nunca divulgou. Aí a Folha de São Paulo, baseada na Lei de Direito à Informação, foi a um distrito policial, onde são feitos os boletins de ocorrência, e soube de todas as mortes do metrô nos últimos anos. Por uma felicidade, o jornalista era meu amigo, ligou para mim. Neuri, publica ou não? Qual foi a minha resposta? É claro que não. Porque se você começa a mostrar um lugar cujo acesso é fácil, é público, você vai entrar para as estatísticas do local. E se de alguma maneira a gente está glorificando o lugar, tanto que os bombeiros chamam de glorificação de sítios. Um lugar ele tem uma glorificação porque atrai suicídios. Uma famosa floresta de Okinawa, no Japão. E no Brasil, a experiência trágica da terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha. É uma ponte que não permite pedestres, só carro. Mas eu vou contar um suicídio ocorrido nessa ponte para vocês. Aliás, está tendo, paralelamente a esse, o 2º Congresso Brasileiro de Prevenção de Suicídio em Vitória. Está crescendo esse movimento de prevenção, paralelamente. Hoje eu vou sair daqui mais para o fim do dia e vou para Vitória. Lá tem uma ponte que não permite o trânsito de pedestres. Um dos suicídios foi assim, um homem pegou uma arma, apontou para o taxista, pediu para o taxista parar no meio da ponte, e o que você acha que ele fez? Largou a arma e se atirou. Uma loucura. Ele estava com um revólver carregado, mas a maneira que ele pensou, a maneira que ele arquitetou, a maneira que ele aceitou, porque para haver um suicídio não tem que haver apenas uma morte, tem que haver um homicídio. Você tem que ter a capacidade de matar.
E se você decide matar, você tem que escolher o método de matar. Para esse senhor, o método que ele escolheu definitivamente não era um tiro na cabeça. Então, a gente tem que proteger locais públicos. Outro problema, a UERJ, no Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar? Ou como falariam os cariocas, UERJ. A UERJ também é um prédio vertical, bem alto. Prédio vertical, eu acho que tem prédio horizontal também. Prédio vertical, uma edificação vertical, com vãos. E as pessoas, vários suicídios, já 9 suicídios. E, curiosamente, dos 9 suicídios, só 3 de estudantes da UERJ. Então, as pessoas passam a se dirigir a um local para se matarem. Certo? Agora, não há grandes explicações. O primeiro fenômeno de contaminação foi o Werther, um livro famoso do Goethe. Ele descreve um adolescente que se apaixonou por uma balzaquiana, os dois enamorados. Num belo dia, ela diz para ele que vai se casar. Ele pega uma pistola e dá um tiro na cabeça. Isso século XIX, Goethe. Os sofrimentos do jovem Werther. O livro era ilustrado, o Werther, as roupinhas do Werther, todo ilustrado. Houve uma onda de suicídios na Europa, de adolescentes vestindo como Werther, se matando com um tiro de pistola, com o livro do Werther na mão. Foi a primeira vez que um fenômeno de massa relacionado ao suicídio chamou a atenção. Tanto que isso passou a ser ensinado nos cursos de jornalismo como efeito Werther. É por isso que até há pouco tempo o jornalista não publicava nada sobre o suicídio. O que também era ruim, porque a gente passa para a população a informação de que o problema não é importante, não vamos falar sobre isso. Né? Agora, a temática é conhecida. Agora, por que esse lugar, esse ou aquele, não dá para a gente entender muito bem. A impressão é de que um suicídio vai puxando o outro, pela eficiência, pela notoriedade, pelo lugar dos suicidas, porque às vezes também, Fernando, a gente não pode negar, há quase uma erotização da morte, do suicídio, que tem a ver também com narcisismo, com fantasias de imortalidade, de controle onipotente sobre o destino. Talvez esses lugares atraiam também por isso, eles são glorificados. Doutor Neuri, meu nome é Vinícius, sou residente de psiquiatria do 2º ano, no Hospital Psiquiátrico São Pedro, e eu queria fazer uma pergunta basicamente sobre aquelas ideações suicidas crônicas, porque tu mencionou, por exemplo, a questão do ato dor, que a pessoa mais reage, né? Ou seja, aquela crise, aquela dor psíquica intolerável aguda, né? Mas a gente encontra muitos pacientes que têm ideação suicida crônica, embora não tenha planejamento, né, tentativas, até. Basicamente a ideação. E aí eu queria ouvir tu falar um pouco sobre como manejar essa ideação suicida crônica, até porque, por exemplo, o Kaplan, eu acho, ele diz que existe o suicídio inevitável, que é aquele que, por melhor que nós façamos, a pessoa irá se suicidar. Isso aí seria o suicídio inevitável. Vinícius, é bom a gente sempre lembrar que prevenção de suicídio se trata de evitar uma parcela de mortes que podem ser evitadas. Não se trata de evitar todas as mortes. Nenhuma sociedade chegou a conviver com 0 de suicídio. Então, primeiro, a gente não pode se transformar em missionários da vida. Eu não sou contra o suicídio. Eu trabalho para que haja um número menor de suicídios, principalmente quando há uma doença mental, a gente pode agir, principalmente quando há desvios sérios da sociedade que atrapalham o desenvolvimento, aí também a gente pode agir, ou denunciar para tentar aprimorar. Então a gente não consegue zerar tudo. Agora vamos falar sobre ideação crônica. Eu vou te dar 3 exemplos, são paradigmáticos. Eu vou te falar de uma paciente minha que tem ideação crônica. A cada 2, 3 meses, ela pega um ônibus, viaja 500 quilômetros e chega ao meu consultório. Ela fala das dificuldades com o namoro, com o pai, com a mãe, trabalho. Ela é uma pessoa mais ou menos teatral. Eu devo confessar, bem secretamente, só para vocês, que ela não me passa aquela sensação de que ela está
realmente pensando em se matar. Mesmo porque todo final de consulta, quando a gente já está em pé, quase se despedindo de mim, ela fala, olha, se eu tomar de uma vez todos esses remédios que o senhor me prescreveu, eu morro. Final de consulta, se despedindo de mim. Tem uma ideação crônica que tenta nos deixar acuados. Nós percebemos o quase primarismo da tentativa e não nos sentimos acuados. Só que uma outra paciente minha dessa modalidade, aquela que a gente secretamente chama de histérica histriônica, uma vez era a minha última consulta do dia, ela dizendo, vou me matar, vou me matar, vou me matar. E provavelmente eu continuei com cara de paisagem de psiquiatra. Ela viu que eu estava cansado e que eu não dei muita bola. De madrugada, toca o telefone em casa, era um residente da Unicamp. Professor, estou ligando para o senhor porque tem uma paciente do senhor no PS. Talvez o senhor queira passar no PS antes de começar a rotina do dia. Falei, tá bom. Ele me falou o nome da paciente. Quando eu cheguei no PS, estava ela tomando soro, o marido do lado, segurando as duas mãozinhas dela. Ela olhou para mim e falou, eu não disse? Então, essa tentativa de suicídio foi em homenagem ao psiquiatra atencioso que ela tinha. Então, mesmo quando o pensamento é crônico e histriônico, pode acontecer. Eu fiz um erro técnico. Tá certo? Como eu já conhecia, falei, ela não vai. Podia ter me ferrado. Se ela tivesse morrido, eu não ia contar sorrindo a história. Segundo tipo de ideação crônica é a ideação crônica do melancólico. É daquela pessoa que tem um temperamento melancólico, que já enfrentou várias fases de depressão. É o melancólico pensador, reflexivo, que um dia poderá se matar. Calculando, escrevendo carta, escolhendo o momento, às vezes usando 2 métodos, porque se um falhar, o outro em seguida mata. Então, há uma ideação crônica de suicídio daquela pessoa que não vê mais significado na vida, que ela acha que ela é melhor morta do que viva, vai deixar de ser um peso para os outros. É aquela pessoa que, por causa da depressão, não percebe que as pessoas estão querendo ajudar. Outro dia eu atendi uma paciente e eu perguntei para ela, mas alguém tenta te ajudar? Ela fala, a minha mãe se aproxima de mim, tenta me ajudar, mas o senhor sabe, é mãe, né? É automático, ela não está interessada em mim. É mãe, é automático. Então é aquela coisa que o depressivo às vezes faz, de denegrir a coisa boa, o melancólico faz isso. É difícil lidar, porque essas pessoas elas precisam provavelmente de psicoterapia de longo prazo, essas pessoas precisam de apoio, em épocas em que elas deprimem muito, talvez de um antidepressivo para ajudar, etc. E tem um terceiro tipo de ideação suicida crônica, vamos falar em termos de chavões para ficar mais fácil, né? Que é o borderline. Não, mas vamos falar em termos de chavões, porque não é só o borderline. Porque tem pessoas que não são borderlines, mas usam mecanismos primitivos que o borderline usa. Seria mais ou menos assim, se você me deixar, eu nem te conto o que eu vou fazer. Pronto, só falo isso para a gente. O resto, eu inoculo, eu deixo ela ficar pensando. Que é uma maneira de deixar o terapeuta ou o parceiro amoroso acuado. E não há terapeuta acuado que consiga exercer uma função terapêutica. Não há. O que eu falo para residente da Unicamp que está no PS é, ficou com medo, chama 2 policiais para ficarem postados dentro da sala e entrevista o paciente sem medo. Porque entrevistar um paciente com medo, a gente já entra perdendo. Tá certo? Nunca, a gente não pode ter medo. Claro, a gente pode ter medo como um sinal para a gente se corrigir e não ter mais medo diante daquela pessoa. Porque muitas vezes o nosso medo é um medo real, o cara está agressivo, mas às vezes é um medo inoculado de propósito, projetado e a gente aceita. Então, assim, para lidar com essa questão do borderline, eu tenho uma experiência razoavelmente boa, eu marco um horário especial para conversar com toda a família, junto com o paciente, e qual é a temática da reunião? A gente marca a temática, falar sobre risco de suicídio com o paciente.
Porque eu já passei por uma experiência que eu não gostei, e eu aprendi depois dessa experiência. Um pai me ligou à noite, sábado, 11 horas da noite, a filha dele, borderline, uns 19 anos, tinha destruído toda a louça da cozinha, e ele me liga desesperado, dizendo: doutor, eu quero que o senhor me dê um telefone de um hospital que eu vou internar minha filha. Já. Ele estava com muita raiva, eu vi que ele estava querendo matar a filha, e aquilo não era a primeira vez que acontecia. Não era a primeira vez que acontecia. Porque eu quero internar porque minha filha está dizendo agora que ela vai se matar. Ela já quebrou toda a cozinha e está falando que vai se matar. Vinícius, com a sua grande experiência de um R2, o que você faria? Te pus na fogueira. Conta para mim. O mais seguro. Fala para mim o mais seguro. Vamos abrir o coração? O mais seguro. O que você faz? Eu acho que primeiro eu diria para que o pai permanecesse próximo a ela até encontrar um atendimento psiquiátrico adequado, que em momento nenhum deixasse ela só. Não, mas ele te ligou pedindo um endereço porque ele quer internar a filha já. Ele quer dormir naquela noite. Qual que é o mais seguro para você? R2, atendeu o telefone, o que você faz? Não, seja sincero, seja cruelmente sincero. Todo mundo está pensando na resposta. O que você ia fazer? Você ia dar. Interna, tira esse trem da minha frente, eu vou dormir também. O senhor dorme, eu durmo, e ela tem uma reprimenda por ter quebrado toda a louça da cozinha. Sacanagem, isso não se faz mesmo. Pô, psiquiatra 10, a da lista de Bagé ficou anos-luz abaixo de você. Bom, esse caso que eu estou contando com humor, a gente tem que fazer humor porque o assunto é pesado, né? Aconteceu mesmo, aconteceu. O que eu fiz naquela noite, porque naquela noite eu estava iluminado pela luz de todo o universo, eu falei assim: o senhor poderia amanhã, sábado, ir ao meu consultório, o senhor, sua esposa, sua filha, o seu filho? Já marquei às 11h30 da manhã, que se eu marcasse às 8h, ninguém ia aparecer. Eu queria às 8h para ficar com o meu domingo livre, mas marquei hora de almoço. E ele topou. Fiz essa recomendação que você fez, né? E ele topou. E foi legal. Eu consegui evitar uma internação, mas a duras penas. A duras penas. Porque se essa menina tivesse naquela noite se matado, no dia seguinte, esse pai ia ligar para mim e falou: olha, inclusive eu gravei a ligação em que o senhor falou para mim que não precisava internar, que é coisa de borderline, que ela não vai se matar. Então, por que a gente tem que chamar a família? Não é para se livrar da responsabilidade, porque quando você indica uma internação domiciliar, você está assumindo. Isso é procedimento. Se a pessoa se matar em casa, você pode ser processado. Você assinou embaixo. E internação domiciliar é complicado. Eu faço muito, porque eu vou mandar um adolescente para o hospício, eu vou mandar um adolescente para um CAPS 3. A gente faz internação domiciliar, mas com família que às vezes é disfuncional, com pai e mãe que não são enfermeiros, que tem medo de dar remédio, que tem medo de efeito colateral, que não sabem reagir à manipulação do doente, né? Então é duro fazer internação domiciliar. E quando a família é muito disfuncional, a gente parte para uma internação, a gente escolhe o mal menor, né? Então, voltando para a sua pergunta, 5 minutos. A ideação crônica, quando se trata de mecanismos borderline, eu faço uma coisa bem assim com um setting, marcando um horário com toda a família, geralmente é o último horário do dia. Todos sentam na minha sala, a minha sala é grande por isso, para caber famílias, eu gosto muito de trabalhar com famílias, e eu falo: nós estamos hoje aqui, juro, eu começo assim, para falarmos sobre risco de suicídio, e fico quieto, não falo mais nada. Aí mais para o final da reunião, a gente vai então definindo qual vai ser a responsabilidade de cada um, e o paciente se implicando o tempo todo. Né? E o tempo todo a gente aproveitando a oportunidade para dizer que aquela é uma forma que ele usa para deixar todo mundo acuado, que é assim que ele não está conseguindo fazer amigo, que é assim que as pessoas se afastam, porque o jeito dele ligar é provocar raiva nas pessoas. A gente aproveita isso para tentar, uma vez mais, ser terapêutico com borderline. A gente sabe que tratamento de borderline é um tremendo desafio, tá certo? Nós temos espaço
uma última pergunta. Eu acabei de receber essa orientação aqui. Então, Betina. Bom dia, Neuri. Eu sou a Betina, sou psiquiatra e psicanalista de Porto Alegre. Eu queria te ouvir um pouquinho, se possível, qual é a tua opinião sobre as ideações, riscos e tentativas de suicídio em profissionais da área da saúde. Nos parece um pouco estar aumentando, inclusive dentro da nossa área. Queria ouvir a respeito. Obrigada. Olha, eu acho que nós, profissionais de saúde, nós temos, assim, os mesmos problemas que pessoas que não são profissionais de saúde. Só que, quando se trata principalmente de médico e enfermeira, nós sabemos como a gente faz para se matar e a gente tem os meios. Então, o suicídio é maior entre médicos do que na população geral. Mas o suicídio também é maior em forças militares do que na população. Então, eu nem acho que é porque nós sofremos mais. Será que quem trabalha em telemarketing não sofre? Bancário não sofre? Eu não vou dizer que nós, profissionais da saúde, nós sofremos mais. Gente, tem muitas categorias profissionais que são muito mais estressantes. E o povo não se mata tanto. Então, eu acho que nós temos, primeiro, acesso a meios, e segundo, talvez a gente tenha uma mente muito mais propensa a cuidar dos outros e fazer disso a maneira de eu ter gratificações na vida. Eu acho que a gente que é profissional... O Michael Balint falava muito, né, da função missionária do médico. Eu tive professores excelentes que todo ano eram homenageados pelos alunos, mas que hoje eu olho com uma cabeça diferente, eram abnegados e provavelmente eram pessoas tristes, provavelmente, porque eles só faziam aquilo, eles encaravam a profissão como uma espécie assim de missão religiosa. Então, isso impede a pessoa de aceitar as próprias fraquezas. Isso eu acho que o profissional de saúde tem. Por falar em fraquezas, a Força Aérea Norte-Americana fez uma grande campanha de prevenção de suicídio porque muitos pilotos de avião estavam se matando, usando aquelas máquinas caríssimas, atirando-se no deserto. Então, muito preocupado com o valor da vida humana, eles fizeram uma ampla campanha de prevenção do suicídio. E a principal mensagem da campanha era o comandante falar: homem que é homem pode chorar. Se você estiver deprimido, fale para o teu comandante. Eu também já me deprimi e continuo macho. Pode falar comigo. Então, a mensagem era diariamente, é coisa bem de americano, eles decidem, eles vão. Diariamente, os comandantes falavam em mensagens para os seus comandados. Se você estiver deprimido, se você participou de algum evento e isso não sai da tua cabeça, se você está tendo insônia, se você está sentindo fraquejar, e um dos cartazes diz: nem todas as feridas são expostas. Porque eles tinham que lidar também com muitas pessoas que retornavam da guerra, sofrendo de TEPT. Então, um dos cartazes era essa coisa muito bonita: nem todas as feridas de guerra são expostas. Você pode ter uma ferida secreta que está te fazendo mal. Concluindo, eu acho que nós, profissionais da saúde, temos essas feridas secretas. Demora para a colega pedir ajuda, demora. E às vezes o colega pede ajuda no corredor, que é para um paciente meu, qual é o melhor? O que eu observo é que também quando colegas me procuram, eu sou bastante procurado por colegas, eles chegam meio pedindo desculpa, sabe? Desculpa te incomodar aí, mas chega uma hora a gente tem que ir num psiquiatra, né? E vai, né? Mas chega pedindo desculpa. É raro o paciente pedir desculpa. Ele chega, marca, fala, o colega vai pedindo desculpa porque ele fraquejou e vai me dar trabalho. Então eles preferem não ir, né? Nós estamos, infelizmente, com o nosso tempo encerrado, então, novamente, eu agradeço profundamente a presença do professor Neuri, foi muito bom tanto a conferência como a oportunidade de discutir essas coisas contigo. Então, muito obrigado e bom dia a todos.